Hallo Leute, guten Tag, wie geht's euch? Assim, nas duas últimas semanas a gente estudou um pouco sobre pronúncia em alemão. A gente viu a questão do alfabeto, também dos ditongos e na semana passada a gente falou sobre a pronúncia do CH em alemão. Vamos lá. A pronúncia do R em alemão. A letra R, normalmente, ele tem um som bem diferente na língua alemã e que gera muita confusão entre os alunos. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre quais são as pronúncias corretas, tá bom? Tem 3 formas diferentes de a gente pronunciar. Mas, como sempre, vamos começar aqui com a nossa frase da semana. Por favor, em casa, eu quero que vocês falem essa frase e depois eu vou falar e vocês vão me dizer se estão pronunciando da forma correta, tá bom? E eu vou falar aqui agora e vocês vão me dizer se vocês falaram da forma correta ou não. Então, heute ist Freitag, der 17. Juni 2022. Also ich wiederhole, heute ist Freitag, der 17. Juni 2022. Lembrando que o Juni não é com E, tá? Mas com I. O com E é no inglês, né? Juni. É um Juni. Então, como tem professores de inglês aqui, eu nem arrisco. Em alemão, Juni, ok? E lembrando que o 17º, tá? Então, é o número ordinal. É 7 und, Entschuldigung, 17. Vocês aí que falaram em casa, vocês falaram da forma correta ou tiveram alguma dificuldade? Me contem. Vamos lá. A gente vai começar essa aula. Isso aqui é um Sprichwort ou um Zungenbrecher. Zungenbrecher é um trava-língua. Aqui, ó. Não fiquem assustados, mas quero ver se vocês conseguem pronunciar isso em casa, tá? Eu vou pronunciar aqui agora e vocês vão me dizer se conseguem. 333 Reiter ritten 333 Mal das große runde Rastenburger Rathaus. E aí? Vocês conseguem? Tentem aí, por favor. E eu tenho um pedido. Quem veio para a aula de hoje, tira um print dessa foto, dessa tela aqui agora. Tira um print, já salva, porque eu quero que vocês falem essa frase no Instagram, nos stories, e me marquem, por favor. Eu quero muito ver isso, eu quero muito ver. Meu arroba aqui, Agnes.Lehrerin. Das ist einfach. Nossa, alguém tá aqui bombardeando meu Instagram, meu WhatsApp. Deixa só eu fechar rapidinho. Warte mal, chega. Einfach. É einfach? Rafa, eu quero ver, tá? A pronúncia de vocês. Laila falou que só errou no mês. Ó, Laila. Acontece. Mas, aos pouquinhos, as coisas vão melhorando. Você vai tirar de letra, tenho certeza. Falei aqui na base do nervoso. Quem foi que tentou, além de Laila? Rafael, Larine, Jordana, vocês tentaram também? Quem mais tá aqui? Tentou? Aqui é o trava-língua, como eu falei para vocês. Então, vou tentar mais uma vez, tá? E vocês vão me dizer se vocês pronunciaram da forma como eu estou pronunciando ou não. A ideia é vocês tentarem separando as sílabas. Então, aqui, drei, o que é isso, meu Deus? 333, que em português também já é... Então, 333 Reiter ritten 333 Mal das große runde Rastenburger Rathaus. Bonjour, Giovanna, ça va? 333 cavaleiros cavalgam 333 vezes ao redor da prefeitura de Rastenburger. Rathaus é a casa do conselho e não a casa dos ratos, tá? É a prefeitura, em alemão. Alguém aqui estava se acabando na risada aqui no Instagram, espero que as pessoas tenham visto. Como é o final dessa primeira palavra? Essa aqui, 30, com SZ. SZ tem um som de SS. Então, 30.
Inclusive, a Giovana está aqui, ela é professora de francês. A gente fez uma live na quarta-feira sobre a pronúncia no alemão e no francês. Ficou salvo lá no Instagram e ficou muito legal. Foi bem divertido, a gente riu bastante, trabalhando um pouquinho a pronúncia, certo? E aí? Tranquilo, né? Tranquilaço, que nem o Rafael falou aqui, tranquilaço. Vamos continuar. Então, como eu falei para vocês, na língua alemã nós temos 3 pronúncias diferentes para a letra R. A palavra pronúncia em alemão é die Aussprache. Die Aussprache. Tá? Então, nós temos 3 pronúncias diferentes. A primeira é... Ou melhor, vamos tentar primeiro analisar essas palavras daqui. Eu quero que vocês tentem falar essas palavras em casa e, por favor, se atentem bem na pronúncia de cada uma delas enquanto vocês estiverem falando. E depois eu vou falar e vocês vão me dizer quais vocês erraram e quais vocês acertaram, beleza? Então, vamos lá. Essa primeira é via, via. A segunda, ia, ia. Depois, prestem bem atenção, tá? Eu vou até pegar meu microfone e deixar bem pertinho aqui de mim. Telefonieren, telefonieren, vergessen, vergessen, erarbeiten, erarbeiten, Reise, Reise, Klavier, Klavier, Raum, Raum, Beruf, Beruf, Praxis, Praxis und diskutieren, diskutieren. E aí? Coloca nos comentários para eu saber se vocês falaram todos da mesma forma que nem eu acabei de falar, ou teve algum que vocês falaram diferente. Telefonia me pegou. Tô morrendo aqui com a resposta de Giovana, errei tudo. O Gil tá começando agora também, então não tem problema. A Arbeiten foi um trava-língua para mim. Nossa, essa palavrinha é difícil, né? Porque muitas vezes os alunos falam Erarbeiten, não sei, falando assim às vezes, Erarbeiten, só que aqui a gente tem o prefixo ER e a palavra arbeiten. Vocês que são meus alunos que vêm para aula de toda sexta-feira, meio-dia, sabem que a gente não fala arbeiten, mas sim arbeiten, tá? A tônica aqui é no ar. Arbeiten, arbeiten, tá? E não arbeiten, por favor, por favor. Vocês são meus alunos que aprendem da forma correta. Já falei, tem uma aluna minha que está na Alemanha agora, ela disse que ela é super elogiada pela pronúncia dela, e principalmente por conta do arbeiten, que ela fala da forma correta. Eu pego no pé, tá bom? Larine falou que discutindo também pegou. Já sei o que é. Aposto que vocês devem ter falado telefonieren e discutieren. Alguém mais teve alguma dificuldade de mais alguma outra? Lembrando que aqui, cadê? No arbeiten, a gente tem esse prefixo. Opa, deu alguma coisa ruim aqui no meu celular. A gente tem um prefixo e a gente está com uma palavra e o prefixo junto. Então, a gente separa essas palavras, tá? E o vergessen a gente vai falar como se fosse um azinho também. Repetir o praxis. Posso? Você pode falar tanto praxis ou praxis. 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 Não é praxis, tá? E sim praxis. O X com esse som de K. K-S. Praxis. Beleza? Vamos continuar. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 3 pronúncias em alemão para a letra R. A primeira forma que a gente tem para pronunciar o R como se fosse... a primeira forma de pronunciar o R em alemão é como se ele fosse um A. E eu acho que vocês perceberam aqui nessas palavras. A gente não fala vir, mas sim via. A gente não fala ir, mas sim ia. Não fala clavier, mas sim clavia. E algo que vocês precisam se lembrar, que eu
já mencionei aqui com vocês na primeira aula, é que o IE junto é um ditongo, né? Um encontro de duas vogais na mesma sílaba. Então, ele vai ter a função de prolongar o I. Então, aqui é telefonia, e não telefonia, tá? A mesma coisa, clavia. E quando o R está no final de uma palavra, ou depois de uma vogal, ele vai ter esse som como se fosse de um A. Então, quando é que a gente vai falar o R como se fosse um A? Nos pequenos pronomes ou nos pequenos artigos. Tipo, via, ia, er, der, in. Em quais outros casos mesmo, Agnes? Desculpe, Lari, mas quais outros casos do quê? Do IE ou do R no final? Me explica direitinho, por favor. Depois das vogais, quando vier um R, vai ter esse som de A. Então, na tua, eu vou deixar o microfone aqui bem pertinho de mim para vocês ouvirem bem. Na tua, clavia, lera. Pode repetir, por favor, sobre essas duas diferentes escutem telefonia? Eu vou explicar direitinho sobre como que é a pronúncia do discutindo e do telefonia, mas só sobre o IE. Vou explicar aqui de novo. Quando a gente tem a junção do ditongo IE, vou botar aqui, IE, é como se fosse a prolongação da vogal I. Eu normalmente até boto assim. IE é como se fosse um I. Por exemplo, a gente tem a palavra zi, né? A gente não fala zi, mas sim zi. Di e não di. Zi. Tá? Mas sim, mais prolongado. A mesma coisa acontece aqui com telefonia. A gente não fala telefonia, mas sim telefoniam. Telefoniam. Discutiam. Fotografiam. Ich blieb zu Hause. E não ich blieb, mas blieb. Ich bin geblieben. Ich bin zu Hause geblieben. Ich habe ein Buch geschrieben. Então, toda vez que a gente tem esse IE junto, tem essa ideia da prolongação da vogal I. Certo? Beleza? Vou continuar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, nos pequenos pronomes ou nos pequenos artigos, palavras que são menorzinhas, né? Então, a gente fala via, ia, er, der, tá? E não vir, ir, der, não, der. Isso faz uma diferença enorme. A gente consegue perceber muito bem quando o aluno tem já esse conhecimento de pronúncia, a pessoa se sente mais segura também, mais confiante ao pronunciar da forma correta, mas também é melhor compreendida quando se fala da forma correta em alemão, tá? Então, por isso que é muito importante a gente aprender a pronúncia. Então, depois de vogais, a gente vai ter aqui o na tua, clavia, lera. Ó, nesse lera, a gente tá falando desse R de K, tá? E não desse primeiro. Lera, lera. Vater, Mutter, tá? Prefixos em que terminam com ER. Como, por exemplo, a gente viu ali. Vergessen, verstehen, erarbeiten, zerlegen. No verstehen, existem pessoas que falam até mesmo, eu já ouvi alemães falando verstehen, ao invés de falar verstehen. Já ouvi alemães falando vergessen. Ich habe es vergessen. Aí eu, vergessen. É questão de dialeto também, tá? Então vocês podem ouvir isso. E não é far com A, mas é fer, é esse som, vergessen. Parece francês. Ah, que legal, não sabia. E daqui a pouco a gente vai pro Ian. Aí eu quero que vocês pensem o seguinte. Eu falei aqui que depois de vogais, o R vai ter esse som como se fosse de um A. Só que nessa palavrinha aqui do ia, não tem vogal. Então, por que eu tô falando como se fosse um A? Tá vendo? Depois de uma consoante. Quem pode me explicar? Quem sabe isso? Ou quem quer chutar? E digam aí, por que na palavra ia,
que vem não depois de uma vogal, mas sim depois de uma consoante, a gente tem essa pronúncia como se fosse de um A. Então, por que que isso acontece? Por que que depois o IH é como se fosse uma vogal prolongada? Perfeito, é isso aí. Então, toda vez que a gente tem a letra H depois de uma vogal na mesma sílaba em alemão, a ideia é a prolongação dessa vogal. E isso é muito importante, tá? Porque a gente tem a palavra aqui, essa de cá. Fala aí em casa, como é que você leria essa palavra? Pode falar aí, eu não estou ouvindo, mas eu vou te dar a opção depois. Você leria opção 1, gehen, gehen, ou opção 2, gehen, gehen. Na verdade, não fala qual você leria, mas qual você leu, por favor. Coloca aqui nos comentários qual que você leu. Número 1, gehen, gehen, ou número 2, gehen, gehen. Larine falou a segunda e Giovana falou a primeira. E Laila, Jordana, vocês falaram qual? O correto aqui seria justamente a segunda opção, tá? O H tá prolongando a vogal E. Então, a gente fala gehen, gehen, e não gehen. A mesma coisa com isso aqui. A gente fala sehen e não sehen. Sehen, sehen, tá? Eu admito que eu não tive aulas de pronúncia, assim, tipo, voltadas apenas para pronúncia quando eu comecei a aprender alemão. Amo minhas professoras, são maravilhosas, incríveis, deram o máximo possível para que eu e meus colegas conseguíssemos aprender alemão, mas a gente não teve essas aulas específicas de pronúncia, eu sinto muita falta disso, e por isso que eu dou aulas de pronúncia para vocês, tá? Porque eu acho que é importante, principalmente para quem aprende, quem está iniciando na língua alemã. Todos os meus alunos do nível básico, os que conseguiram a promoção, levaram o curso do Básico 1 junto com o curso de pronúncia, mas quem não conseguiu a promoção sempre tem desconto no meu curso de pronúncia, justamente porque a pronúncia em alemão é muito importante mesmo, vocês precisam aprender como utilizar. Tem aquele som do TS, aqui não, Gil. Teria se a gente falasse essa palavra aqui, ó, que é com a letra Z, tá? Aí sim, aqui seria ten, ten. Mesma coisa, o H prolongando aqui, ten, e não ten, ten. Assim, ten, ten. Que aqui já é sehen, que é o verbo ver. E ten é o número 10. Então, justamente por isso que nesta palavra, ia, nós pronunciamos o R com o som de A, porque a ideia é a prolongação da vogal I, beleza? Pessoal que está no Instagram, eu estou ao vivo no link da bio, estou ao vivo no YouTube, então vem para uma aula gratuita maravilhosa de pronúncia em alemão. Vamos continuar aqui. A segunda pronúncia, a segunda forma de pronunciar a letra R que nós temos, presta bem atenção, que isso aqui, sendo bem sincera, eu só vi um professor de alemão que fala português ensinando. Todos os outros professores, pelo menos assim, que eu conheço, que eu vi de alemão, nunca vi ninguém ensinando isso aqui. Só professores alemães ensinando em alemão, tá? Então, presta bastante atenção nisso aqui. Tem muita gente que não conhece e não fala da forma correta. Mas, toda vez que a gente tem I, E, R, E, N, essa terminação que soa como ihren, que é a terminação clássica de muitos verbos que vêm do latim, como telefonieren, discutieren, fotografieren, spazieren. Então, a gente aqui, studieren, discutieren, telefonieren. Então, o ian aqui vai ter esse som de tipo ian, ian, e não ihren, ihren, não é ihren, não é ich studiere, ich studiere, ich diskutiere, né? Ich diskutiere, a mesma coisa aqui. Ich muss meine Mutter telefonieren, nein. Ich muss meine Mutter telefonieren. Telefonieren. Certo? É assim que funciona quando a gente tem esse sufixo ian. Olha, lá ela falou, falava studieren. Né? Não é. É studieren. É como se esse R não existisse. A gente faz studieren.
Studieren, studieren. Esse é o som correto, tá bom? Ó, Giovana, que aula incrível. Adoro aprender pronúncia. Ai, que bom. Fico feliz, Gil. Fico muito feliz. Vamos lá. Aussprache do R wie ein R. Esse R aqui é o R uvular, ou friccionado, tá? Este Benedito, é o R em que a maioria dos alunos tem dificuldade e sofre com ele, tá? Esse daqui é aquele que eu tive uma amiga que ela é professora de português e ela falou que desistiu de estudar alemão porque ficou com dor de garganta, tá? Mas se você tem dor de garganta, porque quando fala este R, é porque você tá falando o R da forma errada. Ó, errada. R de errada, tá? Porque não é para você sentir dor. Não é para sentir dor, nem para sentir ardor ou ardência, tá? Não é. Esse R aqui é na região da úvula. E a úvula é aquele o pinguelinho que a gente tem aqui na garganta, né? Como é que fala, meu Deus? Tem gente que fala. Eu não lembro, mas aquele pinguelinho que tem ali esta é a úvula, para quem não sabe o que é. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, para fazer este R, uma dica que vários professores dão é pegar. Gente, se eu me engasgar aqui, é culpa de vocês, tá? Mas botar água na boca e gargarejar. Vamos ver. Façam comigo aí em casa. Façam comigo em casa, para não passar vergonha sozinho, tá? Então. Este é o lugar, tá? E aí vocês tentam gargarejar com a água, fica com um tempão. E depois uma sugestão é tenta gargarejar sem a água, para poder se sentir também. Sem água para me achar mais fácil, com água tenho medo de me engasgar. É aqui, ó. Você sente a vibração. Não é aqui embaixo na garganta, mas é aqui atrás. Tá bom? Vocês estão identificando que cena neste momento, mas eu precisava ensinar isso para vocês, né? Aqui, ó. Nesse lugar aqui. Não é aqui na garganta. Aqui embaixo, onde fica a tireoide, atrás da tireoide, as pregas vocais. Não é aqui. É aqui em cima. Tá bom? Ó, o Jordão tá morrendo de rir, né? Sempre tem alguém que fica rindo da minha cara. Mentira, mas eu também estaria rindo. Agora que vocês já sabem onde é esse R, eu vou dar mais dicas para vocês pronunciarem ele da forma correta, não se preocupem. A gente tem... Quando que a gente utiliza esse R? É no início de uma palavra, como por exemplo, ritual, deixa eu botar aqui. Ritual, reisen, rauchen, Raum. Então, toda vez que a gente tiver um R no início de uma palavra, vocês vão pronunciá-lo com esse R, R, R. Ó, Giovana falou, consegui falar francês em alemão, que é o francês. Aí, ó, com o francês, tem um Rzinho. O Giovana falou, mas foi bem explicado, que bom. E a segunda forma que a gente tem para falar esse R é depois de consoantes. Você se lembra que quando a gente viu o R que tem um som de A, é depois de vogais, né? Então, depois de consoantes, é o R, uvular, tá? Então, a gente fala treffen, treffen, preis, fragen, praxis. Você lembra que ela perguntou sobre praxis? Então, esse R. Além disso, para vocês saberem bem, toda vez que a gente tiver o R no início de uma sílaba. Lá no primeiro tópico foi no início de uma palavra, mas no início de uma sílaba também. Então, a gente tem a palavra berufen. Ou, desculpe, com E, na verdade, berufen, tá? Tira esse N aqui, tá? Então, ficaria o R aqui no início da sílaba do ru. Então, berufen, berufen. Ware, ware, gereist, gereist. Você tinha que estar junto aqui essa separação de sílabas aqui, mas tudo bem. Gereist. Então, toda vez que a gente tem o R no início de uma palavra, depois de uma consoante
E no início de uma sílaba tem esse som de r, tá? Ai, Guinness Maria, minha filha, eu não consigo de jeito nenhum aprender a falar esse R da forma correta, pronunciar da forma correta, é muito difícil, dói minha garganta, isso, aquilo, outro. Não dá, não dá. Beleza, eu vou te ensinar, tentar, eu vou dar o meu melhor, eu juro que eu vou dar o meu melhor. Por favor, eu imploro, não desista. Meu marido, ele sempre desiste. Eu falo, pô, você não consegue, porque você fica desistindo, tá? Não desistam. Não façam que nem o meu marido, ele desiste sempre. Mas vocês vão tentar. E se vocês ainda assim não conseguirem, depois das 3 dicas que eu vou dar para vocês, tentem falar r. Melhor falar Ritual, Reisen, Rauchen, Raum, Treffen, Preis, Fragen, Berufen, Ware, Gereist. Melhor falar isso do que falar Ritual, Reisen, Rauchen, Raum. Por quê? Vocês não podem, por favor, prestem bastante atenção, nunca, jamais, jamais, niemals, nunca vocês podem falar ritual, nem Reisen. Porque quando vocês falam ritual, o som não é de um R, o som é de um H, tá? E como eu falei até na live com a Jordana, com a Jordana aqui, que eu vi o nome de jogo, com a Giovana, com o Thales, quando a gente falou sobre os alemães na semana retrasada, os alemães eles não conseguem entender mesmo, muitas vezes, tá? E além disso, vocês podem terminar falando coisas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a palavra em alemão heiß. Heiß é quente. Heiß é quente. E a palavra der Reis é o arroz. Vou botar aqui bem baixinho de novo. Der Reis, Reis. Consegue perceber a diferença? Botem aí nos comentários se vocês conseguem. Bitte schön. Reis. Me digam, vocês conseguiram perceber a diferença entre Reis e Reis? Ou não? Ou ficou muito difícil? Dá para perceber pouco. A gente tem aqui, essa é a clássica. Rosa. Esse rosa que é com H é como se fosse um RR. Então, rosa. Como se estivesse saindo o ventinho mesmo. É como se fosse isso mesmo. Rosa. Já o outro é rosa. Tem essa vibração aqui na úvula, tá? E aí, se vocês não conseguirem falar esse rosa, podem falar rosa. Não tem problema. Esse rosa é muito falado na região de Baden-Württemberg, Bayern, no sul da Alemanha, na Áustria e na Suíça também, tá? Já esse outro R, rosa, ele é falado principalmente no norte da Alemanha, tá? Ele também é o alemão padrão. Nossa, eu ia falar mais alguma outra coisa para vocês sobre isso. Lembrei. A gente, para falar esse R aqui que eu estou mostrando para vocês não vão colocar a língua no céu da boca. Não é r, tá vendo? Não é isso. A língua fica atrás dos dentes inferiores. Então, atrás dos dentes inferiores. Aqui atrás. E a língua, o que vai levantar um pouco é a parte de trás da língua. Tá? A língua fica aqui embaixo. Teve um vídeo que eu vi de um professor bem interessante, ele ensinando a falar esse R. Ele falou, bota o dedo aqui entre os dentes, o Muriel. Bota o dedo entre os dentes e fala. Então, ritual, Reisen, Rauchen, Raum. Eu achei isso interessante. Não sei se pode ajudar vocês, mas é uma dica. Mas as que eu mais gosto são o seguinte. A do gargarejo, que eu já ensinei, pega a água, bota na garganta, tenta gargarejar e depois gargareja sem a água. Uma dica também, bota os 2 dedinhos assim, ó,
não se engarguelem, pelo amor de Deus. Mas bota aqui, ó, para vocês sentirem onde que é o R. R, 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 R. Tem uma tremidinha. R, R. Tá? Ah, tem uma que eu não coloquei aqui, mas eu acho que ajuda também. Finge que vai escarrar, mas não escarre ninguém, por favor. Não cospe ninguém se tiver alguém do lado. Vocês viram a cara pro outro lado, tá? Mas é uma dica também para tentar. Esse só que às vezes escarro sai do fundo da garganta, que não é na garganta. Lembrando que não é para sentir dor na garganta. Uma outra técnica que eu achei bem interessante é você tentar imitar um tigre, um leão. Então, como é que o tigre faz? Então, faz esse som várias vezes. Nossa, gente, estamos com 14 pessoas ao vivo. Só falta uma pessoa para vocês conseguirem bater a meta. Vamos ver se vocês vão conseguir, né? Então, o tigre, o leão. Senta aí em casa. Aproveitem que vocês não estão ao vivo para o mundo todo, que nem eu estou pagando mico ao vivo aqui neste momento no YouTube e no Instagram. Então, esse é o som que o tigre ou o leão faz. Então, vocês conseguem também tentar. E depois tenta falar. Raiz. Essa é uma técnica. Mas a que eu mais gostei de todas quando eu estava estudando sobre a pronúncia do R é a do gu. Eu acho muito legal a do gu. Como que é isso? Vocês vão falar a palavra gu e vai fazer bem baixinho. Gu. E vai fazer o gu, só que puxando bem o som lá do fundo. Gu, 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 gu. E fica só, tira agora o G e só vai ficar o É um som horrível, eu sei, gente. Mas é uma técnica que eu achei bem interessante de fazer. Tá? Vocês ficam lá um pouquinho. Parece que tá morrendo. Se alguém da família chegar em casa nesse momento, vai achar que vocês estão passando mal por conta desse som. Mas não é. Tá? Essa é a ideia para tentar encontrar o som do R. Faz o e fica. Então, desse jeito, me falem, pelo amor de Deus, se alguma dessas técnicas ajudou. Vocês bateram 15 pessoas ao vivo, vocês vão receber o slide. Também, depois de tanto mico que eu tô pagando aqui, acho que vocês merecem mesmo, né? Ó, pelo menos essa aula está sendo divertida, então eu acho que vocês devem estar aprendendo. Me contem aí, me contem aqui nos comentários os resultados. Se vocês conseguiram, através de alguma dessas 3 técnicas que eu trouxe, falar esse R. Às vezes também você pode. Eu gosto muito de fazer isso. Fecha a boca e faz. Fala a letra R. Dá para sentir a vibração também. Coloquem nos comentários, por favor, vocês conseguiram. E minha dica também é: persistam, como eu falei desde o início, né? Persistam. Quando eu comecei a aprender alemão, eu não conseguia fazer esse R. Eu falava r às vezes. Então, só depois de um bom tempo treinando que eu consegui fazer esse R em alemão. Vou mostrar aqui para vocês. Tem um site, eu também vou mandar para vocês. Na verdade, vocês vão receber os slides, então vocês já vão estar com esse link aqui. Deixa eu só te mostrar rapidinho. Esse site, ele é muito interessante para quem está aprendendo alemão e para os profs de inglês, talvez vocês conheçam também, não sei. Mas ele mostra como a nossa língua fica, como que é o movimento desse R em alemão, tá? Então, como que fica a nossa língua quando a gente fala esse R? Olha só, aqui a língua, aqui a úvula, que eu falei, ó, como eles fecham um pouquinho e eles se estreitam e tem a saída do ar por aqui, ó. Deixa eu ver se dá para botar em velocidade. Tá bem lentinho. Ó, tá vendo? A língua fica aqui embaixo dos dentes. E não não é no céu da boca, no palato superior, tá? Atrás dos dentes inferiores. Mais uma vez, se vocês perceberem. Parece que a pessoa tá morrendo, parece, mas é só para fazer um vídeo. Noch einmal, ein letztes Mal. Beleza.
E aí a gente tem um outro videozinho também aqui, de uma pessoa pronunciando. Ó a vibração. Tá? E tem aqui a pronúncia de algumas palavras. Então aqui. Karte. Vocês percebem que aqui não é esse R, não é carta, nem carta. Mas a gente já viu que esse é um R mais carta, carta. Karte. Carta, quase que não sai o som do R, mas essa de cá. Karte. Opa, deixa eu ver. Rot. 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 Reis. Reis. Wort. 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 Tá? E aqui tem mais algumas explicações, só que estão em alemão, tá? Vocês conseguem ver a movimentação. E é bom que, tipo, se tiver alguém da área de saúde, vocês conseguem também aprender vocabulário. Então, o que é um Halszäpfchen? O que é um Nasenraum? Então, vale a pena dar uma olhada. Então, vou mandar para vocês, tem de vários sons aqui. Para quem é professor de inglês também, esse site é bem legal, Sounds of Speech. E é isso, vamos continuar com a nossa aula aqui. Márcia, Agnes maravilhosas, tem uma forma incrível de ensinar, só gratidão. Ô, Márcia, fico feliz por isso e feliz porque você apareceu aqui também. Que bom. Tá, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou falar 9 palavras para vocês em alemão. Preciso de concentração total, tá? 9 palavras. E aí eu quero que vocês anotem, pode ser no papel, no caderno, onde que vocês quiserem. Se essas palavras são escritas com L, ou a letra L, né? Depende de como vocês aprenderam o alfabeto, ou com a letra R. R. Tá bom? 9 palavrinhas. Vamos lá. Preparados? A primeira palavra é... Opa, peraí. Desculpe, gente, não são 9 palavras, são... vão ser 9 palavras. 10 palavras, 10 palavras, tá? A primeira. Die Rampe, Laben, die Bretter, Viren, das Glas, brechen, wären und zählen. E aí? Na verdade, gente, eu acho que foram menos do que 10 palavras, né? Mas eu vou mandar aqui para vocês. Die Rampe, Bretter, Klagen, Viren, wären und zählen. Aqui. Para vocês. 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 palavras só. Vocês conseguiram acertar? Se eram com R ou com L? Porque muitas vezes o L e o R têm sons parecidos em alemão. A gente precisa também diferenciar bem esses sons, tá? Tipo, falta uma. Die Rampe, Bretter, Klagen, Viren, wären, zählen. A segunda? Eita. A segunda não foi Bretter? Não foi Bretter? Bretter, Klagen, Viren. Ai, Karina, o pior de tudo, sabe o que foi que houve? Eu tava com todas essas palavras aqui e eu não pronunciei todas elas, mas eu vou mandar para vocês no slide e aí vocês podem treinar a pronúncia tanto do R e do L, do L, no caso, né? Que são palavras com a grafia diferente, mas o som muito parecido. Com N, foi o Raben e Laben. Deixa eu botar aqui. Die Raben oder Laben. Não lembro, cara, se foi esses aqui, mas eu vou mandar para vocês. Eu quero que vocês treinem em casa a pronúncia die Rampe, die Lampe. Deixa eu mostrar aqui. Die Rampe, die Lampe, die Raben, Laben, die Rippe, die Lippe, der Rand, das Land, der Rauchen, Lachen, Rauschen, Lauschen, der Reim, der Leim, die Reise, leise,
reiten, leiten, Blätter, Bretter, Klagen, Kragen, Glas, Gras, Klan, der Kran, Blechen, Brechen, das Blut, die Brut, das Blei, der Brei, der Floh, Froh. Olha como são parecidos. Flo, Froh. Die Viren, der Wielen, Hören, Höhlen, Kehre, Kehle, die Pore, der Pole, Knarren, Knallen, Wehren, Wählen, Zehren, Zählen, Spüren, Spülen, Führen und Fühlen. São palavras bem legais, né? Para vocês treinarem essa pronúncia, certo? E por fim, uma última atividade aqui para vocês. Vocês vão ouvir, ou melhor, vão ver essas palavras e vocês vão marcar qual que é o som do R. É um R como se fosse um A ou como se fosse o R uvular, tá? Então, rote Tasche é como? É como se fosse um H, como se fosse um A, como se fosse o R. Seria o segundo, tá? Rote Tasche, que é a mesma coisa. Reise. E aqui percebam, CH, a gente falou sobre isso na semana passada. Então, Reisebuchen, tá? Então, aqui o R, vamos lá. Eintrittskarte. E é bem interessante porque em uma só palavra a gente tem os dois R's diferentes. Então, Karte, Eintrittskarte. Reiseführer, a mesma coisa. Olha esse Rzinho aqui no final. Führer, Reiseführer. Blumenstrauß. Radiergummi. Herzskulptur. Bier. A gente não fala Bier. Não existe isso, tá? Bier. Selber. Frühstücksbrett. Esta palavra aqui, Frühstücksbrett, é uma palavra bem desafiadora. Então, deixa eu ver se a gente tem mais uma. Partnertasse. Hat es euch gefallen? Vocês gostaram dessa aula? Ja, natürlich. Alles Gute zum Geburtstag, Agnes. Dankeschön, Karina. Então, pessoal, eu acho que vocês conseguiram aprender muito bem a pronúncia da letra R em alemão. Habt euch alle einen schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde. A gente se vê na semana que vem.